Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 31. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 31. Hoje é um dia muito especial, né? Domingo de Páscoa. E é por causa desse dia que nós estamos aqui. Amém, irmãos? Como o pastor Eric disse, o nosso Jesus está vivo. Amém? Ele venceu a morte, ele venceu o inferno e ele ressuscitou. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Entenda, não foi um coelhinho, não foi um ovo de Páscoa que morreu por você. Não foi um coelhinho, não foi um ovo de Páscoa que ressuscitou por você. Foi Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que entregou a sua vida numa cruz, por amor a mim, por amor a você, amém? Foi o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que ressuscitou, amém? E está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, amém, queridos? O que estão tentando fazer nessa data, irmãos, é abominável, né? Tem muita gente que não tem noção, ele nem sabe. Na verdade, toda vez que fala Páscoa, ele relaciona Páscoa a um coelho e a um ovo de chocolate. Então, é desnatural o que estão fazendo. Amém? Sem comentários, vamos para a palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Querido, o cristianismo, ele está relacionado diretamente à fé. É impossível alguém se dizer cristão e não ter fé. Embora a gente tenha visto isso muito hoje, né? Pessoas que se tornaram cristão, mas não têm fé nenhuma. São pessoas de pouca fé. São pessoas que vivem uma vida de dúvida. E aqui está o nosso grande desafio. Aqui está o nosso grande desafio como pessoas. É crer. Crer no quê, pastor? E aí que está o detalhe. Imagina, Jesus falou isso para o apóstolo Pedro. Pedro já tinha passado um tempo com Jesus. Pedro já tinha visto muitas coisas que Jesus era capaz de fazer. Por exemplo, expulsar demônios, curar enfermos, levantar paralíticos, multiplicar os pães. Pedro aqui já tinha visto muitas coisas. Pedro já tinha visto a manifestação do poder de Deus na vida de Jesus, ou através da vida de Jesus. Mas Pedro ainda tinha pouca fé. Agora, mais do que isso, Pedro ainda duvidava. E às vezes é exatamente isso que tem acontecido conosco. De repente você já experimentou a manifestação do poder de Deus na sua vida. Às vezes você é alguém que foi alcançado por Deus através de um milagre. Às vezes você é alguém que foi alcançado por Deus através de um mover, de uma manifestação de Deus que Ele fez para alcançar você. Às vezes você já viu algum sinal, você já viu algum milagre, mas ainda assim há pouca fé no seu coração. Mas ainda assim, ainda há dúvidas no seu coração com relação à pessoa de Jesus. E querido, se isso estiver acontecendo, entenda, como nós vamos entrar no céu? Como nós vamos herdar a vida eterna? Se ainda há pouca fé no nosso coração, se ainda há dúvidas no nosso coração. Por exemplo,
Se tem algo que eu e você não podemos ter dúvida nenhuma, é com relação à vida de Jesus. Se tem algo que eu e você não podemos duvidar, é que Jesus, Ele se fez carne e habitou entre nós. Amém? Nós não podemos duvidar disso. Isso faz parte do cristianismo. Se tem algo que eu e você não podemos duvidar, é que esse Jesus que se fez carne e habitou entre nós, Ele, de livre e espontânea vontade, entregou a sua vida, morrendo numa cruz. Nós não podemos duvidar disso. Não pode haver dúvidas no nosso coração. Se tem algo que eu e você não podemos duvidar, é que esse Jesus, que entregou a sua vida de livre e espontânea vontade, que morreu naquela cruz, esse Jesus, Ele foi até o inferno. Acertar uma conta que não era dele, acertar uma dívida que não era dele. Pastor, de quem que era essa dívida? Era minha, era sua. Não foi por causa dos pecados dele que ele morreu, mas foi por causa dos meus pecados, foram por causa dos seus pecados que ele entregou a sua vida. Dá glória a Deus. Diga, foi por minha causa. Diga, foi pelos meus pecados. Você precisa acreditar nisso. Você precisa crer nisso. Você tem que colocar a sua fé nisso. Não pode haver dúvidas. Porque se houver dúvidas, entenda, a obra da cruz não opera na sua vida, não opera na minha vida. Pastor, quando é que a obra da cruz opera na minha vida? Quando eu creio. E Satanás sabe disso. Satanás sabe que a única forma de impedir você de ser beneficiado pela obra da cruz é causando dúvida, incerteza e falta de fé no seu coração. De repente é por isso que você ainda não conseguiu vencer determinadas coisas na sua vida. De repente é por isso que você ainda não recebeu nenhum tipo de benefício que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque ainda há dúvidas. Ainda há pouca fé no seu coração. Entenda, querido, a minha salvação não depende do que eu faço. A sua salvação não depende do que você faz. A minha salvação, a sua salvação depende exclusivamente do que Jesus fez. Depende do que Ele fez, não é do que eu faço. Pastor, então não tem que fazer. Entenda algo, querido, o que eu faço simplesmente demonstra o quanto eu creio no que Ele fez. Entende isso? O que eu faço demonstra o quanto que eu creio no que Ele fez. Então entenda, ser santo demonstra o quanto eu acredito que Ele foi santo. Homens de pequena fé, por que duvidastes? Temos vivido dias de agonia, dias de desespero, irmãos, dias de inquietação, dias de angústia, notícias tristes de todos os lados, elas vêm entulhando os nossos ouvidos. Mas eu vejo o Senhor dizendo para a igreja dele: homens de pequena fé, por que vocês têm duvidado? Ó morte, onde está a morte, a sua vitória?
O nosso Jesus ressuscitou. O meu Jesus, Ele venceu a morte. Então, se tem algo que eu e você como cristão, nós precisamos crer, é que quando Jesus desceu lá no inferno, Ele foi pagar a dívida que era minha e sua. Ele foi cancelar, e Colossenses disse que Ele foi cancelar o escrito de dívida que era contra a minha vida e contra a sua. Havia um decreto de dívida. Pastor, qual que era esse decreto? O pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram. No capítulo 6, versículo 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento do pecado era a morte. A única forma de eu e você acertar a nossa conta com Deus era morrendo. Mas nós não podíamos morrer em pecado. Nós não podíamos morrer naquela situação, por quê? Porque aquilo era a nossa condenação. Então Jesus, Jesus, irmãos, olha lá, o Evangelho de João, capítulo 1, eu amo esse texto. João capítulo 1, diz assim, verso 29, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Até esse momento aqui, querido, o pecado era tirado através de um cordeiro, um animal. Uma vez por ano a pessoa ia lá, colocava a mão naquele, levava um cordeiro, chegava diante do sacerdote, colocava a mão naquele cordeiro, como se estivesse transferindo todo o pecado para aquele cordeiro. O sacerdote sacrificava aquele cordeiro, passava daquele sangue na cabeça do camarada e levava lá na bacia, no altar, e aspergia o sangue dele e sacrificava, imolava aquele cordeiro. Era isso que era feito para a remissão dos pecados. Por muito tempo, por séculos, foram feito isso. Agora, nós estamos diante de um cordeiro. Mas por que Jesus é apresentado como cordeiro? Porque Jesus, Ele é o cordeiro perfeito. Entenda, por que Deus escolheu um animal? E esse animal tinha que ser perfeito. O animal, ele tinha sua perfeição, tinha um físico perfeito, mas o animal não tinha problema de alma, como o ser humano tinha. O animal, ele tem lá, não quero entrar nesse mérito, mas ele tem lá sentimentos, mas ele não constrói sentimentos como eu e você, como por exemplo de ódio, amargura, rancor, ressentimento, mágoa. Entende o que eu estou falando? Amém? Então por isso o animal não tinha mágoa, o animal não tinha ódio, o animal não tinha sentimento de rejeição. Entenda o que eu estou dizendo. Já o ser humano não. Todo ser humano que Deus encontrava, ele podia ser perfeito por fora, mas ele era imperfeito por dentro. Havia mágoa, havia ódio, havia rancor. Sempre tinha algo que tornava aquela pessoa imperfeita para o sacrifício. Então foi necessário que Deus enviasse o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quando João vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Agora entenda, o nosso Jesus, ele não era apenas perfeito por fora, como muitos historiadores mostram. Muitos historiadores, eles provam, diante das suas convicções, que Jesus era uma pessoa que tinha um físico perfeito. Mas Jesus, ele não tinha apenas um físico perfeito, Jesus também tinha uma alma perfeita. Jesus também tinha um espírito perfeito. Não havia imperfeição em Jesus. Então quando Jesus desce lá no inferno,
Entenda, ele desce como o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, que finalmente, de uma vez por todas, ia tirar o pecado do mundo. Agora entenda, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos diz isso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se tem algo que eu e você precisamos crer, querido, é isso. Não há mais condenação. E quando então Jesus, ele paga a nossa dívida, ele acerta a nossa dívida, ele vence a morte. Diga bem forte comigo: meu Jesus venceu a morte. A morte não pôde segurar, a morte não pôde deter. Por quê? Porque não encontrou nele imperfeição. Não havia imperfeição nele. Eu e você precisamos crer nisso. Crer que o nosso Jesus venceu a morte. Isso faz parte do cristianismo. É parte do cristianismo também crer que esse Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, irmãos. E ele apareceu para alguns discípulos, para algumas pessoas. Esteve cerca de 40 dias ainda. E depois ele foi assunto aos céus. Deixa eu dizer, esse Jesus, ele foi assunto aos céus. E a nossa Bíblia, ela diz que ele está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Querido, nós precisamos crer nisso. Hoje o Senhor Jesus, ele está lá diante de Deus, nos representando, representando a mim, representando a você. Entenda, ele tem provas infutáveis, provas infalíveis, incontestáveis do sacrifício que ele fez. A palavra de Deus diz que o diabo, ele é o nosso acusador, que ele se apresenta diante de Deus para nos acusar, para nos condenar. Mas toda vez que Satanás chega para acusar você, para condenar você, o Senhor Jesus apresenta os sinais das suas mãos e diz: Pai, está pago. Ele não deve, ela não deve, está pago. Está pago. Não há dívida. Ele não é somente o nosso intercessor, mas lá no Evangelho de João diz que ele também é o nosso advogado. Ele não está só pagando a nossa dívida, irmãos, ele está advogando a nossa causa. Então, às vezes eu olho para esse texto, quando Jesus diz: homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Irmãos, eu fico pensando, sabe, eu não sei qual o problema que você está enfrentando, qual é a situação, qual é a prova, qual é a tribulação, qual é a tentação, qual é a perseguição, qual é a dificuldade, eu não sei, mas eu posso dizer nessa noite para você: há um advogado na presença de Deus, e ele se chama Jesus. Essa pessoa que é seu advogado, querido, ele pagou a sua dívida com a própria vida. Ele pagou a minha dívida, a sua dívida com a própria vida dele. Ele se entregou. Ele se fez intercessor de nós. E ele também se colocou como nosso advogado. Mas às vezes nós embaraçamos na nossa vida, ouvindo o que nós não precisávamos ouvir, vendo o que eu e você não precisava ver. Deixamos de crer. Qual foi o problema de Pedro nessa passagem? Num determinado momento, Pedro estava andando por sobre as águas, mas de repente ele reparou na força do vento.
Eu estou falando com você, que está nos vendo nessa noite. De repente você está afundado num monte de problemas. Às vezes você está afundado num monte de situações. Mas entenda, há um advogado, há um intercessor. Se você abrir seus olhos, você vai ver Ele com as mãos estendidas. Ele quer te levantar nessa noite. Ele quer te colocar de pé novamente e dizer para você: não duvide mais. Sabe, pior do que afundar na água é ter ficado no barco. É ou não é? Tinha 12 discípulos pelo menos naquele barco. Mas dos 12, somente um teve fé para descer do barco. Os outros 11 ficou lá. Não tiveram fé para aceitar o desafio. Às vezes você é aquela pessoa que teve fé para descer do barco, aceitou o desafio, mas você foi envolvido por um emaranhado de problemas. Mas Ele está aqui nessa noite, querido, para estender as mãos para você e levantar você novamente. O detalhe é que Pedro não voltou sozinho para o barco. Ele voltou com Jesus andando por sobre as águas para dentro do barco. Quero ver afundar Pedro agora, irmãos. Afunda Pedro agora. Sabe, esse Jesus, Ele não só pagou a nossa dívida, Ele não só intercede por mim e por você, Ele não só advoga a nossa causa, mas Ele caminha conosco se for preciso. Dá glória a Deus, vai. Esse Jesus, Ele não só pagou a nossa dívida, Ele não só tornou nosso intercessor, Ele não é só o nosso advogado, mas Ele também caminha conosco se for preciso. Meu Deus! Escute o que eu estou falando. Você só perde se você quiser. Você só perde se você quiser. Não há como perder essa batalha. Entenda, na nossa luta contra o pecado, querido, a palavra de Deus diz que, entenda, eu não tenho que vencer o pecado para me ser santo. Entenda isso. Tem gente que está tentando vencer o pecado para poder ser santo. Não é assim, você jamais vai conseguir. Ué, pastor, então como é que faz? Eu sou santo, por isso eu venço o pecado. É uma questão de quem eu sou, não de quem eu vou ser, irmãos. O cristianismo não é uma questão de quem eu vou ser, é uma questão de quem Ele me fez, de quem eu sou. Então você precisa entender que você não vai ser santo, você é santo. Diga: eu sou santo. Diga: não é o que eu faço, é o que Ele fez que me torna santo. Diga: se eu crer, eu sou santo. E se eu sou santo, eu não preciso mais do pecado. Quantos podem dar glória a Deus? É isso. Deixa eu dizer algo para você. A velha natureza precisa morrer para dar lugar para a nova. O problema é que tem muita gente dentro da igreja, mas com a velha natureza ainda. Como entender isso? Deixa eu dar uns exemplos bobos para você, mas você vai entender. A moda agora de algumas pessoas
é comprar aqueles porquinhos pequenos, aqueles mini porco, e criar dentro de apartamento, dentro de casa. Aí ele vai lá tomar o banho toda semana, toma banho, passa perfume, amarra o lacinho. Ah, que porquinho bonitinho. Mas a primeira oportunidade que esse porquinho tiver um encontro com uma poça de lama, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer, irmãos? Mas ele nunca foi na lama, mas a primeira vez que ele vê a lama, o que ele vai fazer? Ele vai se lambuzar na lama. Por quê? Porque faz parte da natureza dele. Ele é um bicho que tem uma natureza que leva ele para a lama. Você pode tratar ele com ração, mas o primeiro encontro que ele tiver com lavagem, ele vai comer lavagem de porco. Por quê? Porque faz parte da natureza dele. Você quer ver outro exemplo? Vamos falar do urubu. O que atrai o urubu? É aquele bife acebolado? Hã? É? Aquele bolo assim bem recheado? É, irmãos? O que atrai o urubu? O quê? Quanto mais fedida, melhor, mais urubu. Por quê? Porque faz parte do quê? Da natureza dele. Não adianta você querer tratar o urubu com bife acebolado. Ele pode até comer, mas ele vai reclamar. Agora dá uma carnicinha para o urubu para você ver. Ele vai ficar dos mais felizes da vida. Isso é a natureza do urubu. Então, quando você veio para Jesus, você tinha uma natureza pecaminosa, que gostava daquilo que desagrada a Deus. A sua natureza do homem velho, do homem mundano, da mulher mundana, só gostava de coisas que desagradavam a Deus. Aí você teve um encontro com Jesus. O que precisa acontecer? Você precisa se desfazer dessa velha natureza. Tem gente que está na igreja há tantos anos e não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de fazer jejum, não gosta de vir no culto, não gosta de ficar 2 horas no culto, acha que demorou muito. Isso é a manifestação da velha natureza. Isso quer dizer que ela ainda não morreu. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ser cristão é viver uma vida nova, é viver em novidade de vida, é você mudar a sua natureza, é você deixar de ter prazer no pecado e começar a ter prazer nas coisas de Deus. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Se você era uma pessoa que tinha prazer na bebida, você não pode mais ter prazer na bebida. Se você tinha prazer nas drogas, você não pode mais ter prazer nas drogas. Se você tinha prazer no adultério, na prostituição, isso tem que mudar. Se você era uma pessoa cheia de ódio, cheia de amargura, cheia de rancor, isso faz parte da velha natureza, isso tem que mudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas essas coisas são ativadas pela fé. A pessoa que tem fé, a pessoa que não tem dúvidas, ela não tem problema em mudar a sua natureza. Quem tem fé não vive no pecado, irmãos. Diga: quem tem fé não vive no pecado. Diga: quem tem fé não brinca com Deus. Diga: quem tem fé não tem prazer nas coisas do mundo. Diga: quem tem fé se alegra com as coisas de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Entende, irmãos? Isso precisa começar a acontecer na sua vida. Às vezes nós queremos a bênção, às vezes nós queremos um milagre,
Deus, opera um milagre na minha vida. Eu estou vindo aqui na igreja, eu estou orando, eu estou buscando. Mas entenda, aonde está a manifestação dessa fé? Deixa eu dizer uma coisa para você. A força da nossa fé está naquilo que eu creio. Está naquilo que Jesus fez. Eu preciso crer naquilo que Jesus fez. É aí que está a força da minha fé. O empoderamento da minha fé está exatamente no eu e você crer naquilo que Jesus fez. Digo, o empoderamento da minha fé está no crer no que Jesus fez, sem nenhuma sombra de dúvidas. Foi o que Jesus disse. O que empoderar Pedro naquele momento, de fazer ele continuar andando sobre as águas, era ele crer no que Jesus fez. E às vezes exatamente esse é o passo que está faltando eu e você dar, e nós não conseguimos. A nossa fé, ela vai até um certo ponto. A nossa fé, ela te leva, a sua fé te leva até um certo limite, mas chega ali, você começa a patinar, a coisa não funciona, a coisa não anda, a coisa não rompe. Por quê? Você precisa rever a sua confissão de fé. Porque entenda, querido, a fé não é somente uma arma de conquista. Entenda o que eu estou dizendo. A fé não é só para mim adquirir a bênção de Deus, não. A fé é principalmente para mim fazer a vontade de Deus. Diga, a fé é muito mais do que pedir e receber. Diga, a fé é para me fazer andar em Deus. Esse é o poder da fé, irmãos. Ela tem o poder de fazer você andar em Deus. A fé tem o poder de fazer o que você sem fé nunca faria. De repente, sem fé, você nunca pararia de beber. Às vezes, sem fé, você nunca tinha deixado as drogas. Às vezes, sem fé, você nunca tinha deixado a prostituição. Às vezes, sem fé, você nunca tinha deixado de odiar, de ter mágoa no coração. Mas a operação da fé no que Jesus fez te trouxe a libertação completa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A fé precisa ter ação na sua vida. Até quando você vai ficar preso e dominado pelas circunstâncias? Você não tem noção do poder da fé. Você não tem noção do que a fé em Jesus é capaz de fazer na sua vida. É capaz de mudar as coisas à sua volta. Mas entenda, essa fé começa mudando você. Diga, a fé começa mudando a minha vida. Diga, o primeiro benefício da fé não é para as pessoas, é para mim. Deus quer tocar na sua vida, querido. Eu creio, irmãos, que nós vamos começar a viver um novo tempo. Sabe, quando eu estava adorando aqui, eu senti que Deus vai começar a levar a igreja dele para um novo tempo, irmãos. Agora é preciso de fé. Fé, querido, para quê? Para deixar as coisas do mundo para trás. Querido, deixa as coisas do mundo para trás. Sabe, deixa, desembaraça de todo o peso e do pecado, sabe, tira tudo, sacode essas coisas da sua vida e vamos correr a carreira que nos está proposta. Vamos correr a carreira que está proposta. Chega de olhar para trás, chega de olhar para o Egito e pensar que você está perdendo. Não, você não está perdendo, você está ganhando.
Sabe, o povo quando saiu do Egito, e eles estavam passando por um período de deserto, eles não entenderam aquele deserto, e eles começaram a orar para o Egito, e desejar as coisas do Egito, porque estava vivendo um momento ruim no deserto. Entenda, o seu momento ruim não pode definir o seu futuro, querido. Permaneça firme, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas não faça como eles fizeram e ficaram prostrados pelo deserto. Não. Pare de desejar as coisas do Egito. Pare de buscar refúgio no Egito. Pare de buscar socorro no Egito. Você tem um Deus todo-poderoso. Você tem um Deus todo-poderoso. Digo, meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Fica de pé, por favor. Aleluia. Não é o que eu faço que me torna filho. É o que Jesus fez que me torna filho. O que te torna filho de Deus não é o que você faz, mas é como você crê. É como você crê. Crê no que, pastor? No que Ele fez para te tornar filho de Deus. Diga, para eu ser filho de Deus. Todo mundo agora, para eu ser filho de Deus, Jesus teve que fazer o que eu não podia fazer. E eu creio. Diga bem forte, eu creio. O diabo vai começar a ter problema com você a partir de hoje. Chega de engano. Chega de engano. Chega de mentira. Chega de ser passado para trás. Chega de ser enganado. Chega de viver à margem daquilo que Deus tem para você. É hora de você mergulhar em tudo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Chega de desculpas. Irmãos, Pedro não deu desculpa quando ele afundou. Ele só gritou: socorro. Senhor, eu estou afundando, me socorre. Não dá desculpa, apenas peça socorro. Jesus, prontamente estendendo a mão, levantou ele e corrigiu a fé dele. O Senhor ali corrigiu o posicionamento de Pedro. De repente, o que o Senhor está fazendo com você nessa noite, Ele está corrigindo o seu posicionamento. Ele está te corrigindo nessa noite, porque Ele quer ver você andar literalmente sobre as águas. Chegou a hora de você andar sobre essa situação que estava te dominando e te prendendo. Você recebe? Eu vou repetir, chegou a hora de você andar sobre aquela situação que te dominava e que te prendia. Você vai andar sobre ela com autoridade. Você vai pisar sobre ela. Você vai exercer autoridade e domínio sobre essa situação, em nome de Jesus. Chega! Chega de medo. Chega de ansiedade, chega de opressão, chega de depressão, chega de angústia, chega de doença, chega de enfermidade, chega de escassez, chega do diabo roubar o que você está conquistando, chega! Mas para isso, irmão, nós precisamos nos posicionar em fé. Curva a sua cabeça. Se Deus falou com você nessa noite, eu queria que você começasse a orar. Você que está em casa, nos vendo pela TV ou pelo YouTube, comece a orar aí na sua casa agora, em nome de Jesus. Não fique longe desse momento profético, não. Não saia do seu lugar. Apenas fique de pé e comece a orar agora, em nome de Jesus.
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora Aleluia. está. O céu te adora. Eita glória! Proclama tua glória, pois ressuscitaste. Eu creio. Eu creio. Eu creio. És invencível. Eu creio. Eu creio. Hoje pra sempre reina. Eu creio. Teu é o reino. Eu creio. Tu é a glória. Eu creio. Acima de todo. Eu creio. Está. Eu creio. És invencível, inigualável. Bem forte, igreja. Bem forte. Bem forte. Sempre reinará. Teu é o reino. Tu é Declare isso, declare isso, declare isso com fé. Com fé, com fé, com fé. Do nome está. A morte venceste. A morte venceste. Isso, declare com fé. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te Invencível. adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível. És invencível, Inigualável. inigualável, hoje pra sempre. Ele há de reinar para sempre. Reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Esse nome é poderoso. Declare isso. Declare isso. O nome de Mais uma vez, poderoso esse nome é. meu poderoso esse nome é. Declare. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Levanta as suas mãos. Diga: Senhor, eu declaro nessa noite, a minha fé, ela está fundamentada naquilo que o Senhor fez, naquilo que o Senhor é. Oh! Aleluia! O que Ele fez é poderoso, irmãos. O que Ele é poderoso. És invencível, inigualável, nome que está acima de todo nome. Ah, Senhor, nos curvamos diante desse nome nessa noite, diante da Tua majestade, diante da Tua grandeza, diante da Tua soberania. Nós confessamos nessa noite, nós cremos que Tu és um Deus todo-poderoso. Nós cremos que o Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo para assumir o nosso lugar, pagar a nossa dívida. Aleluia. Pai, nós colocamos essa noite diante do Senhor. Nos conduza de volta para os nossos lares, Senhor. Mas que cada um saia daqui nessa noite com a sua fé posicionada de volta no Senhor, Pai. Fundamentados, ó Deus, do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu também coloco as pessoas que estão nos vendo pela TV, por aqueles irmãos que nos ligaram pedindo oração. Eu apresento a vida do César Ferreira, a saúde dele. Eu oro também pela vida da Alessandra e família, pela Maria de Fátima Martins e família. Que o Senhor esteja visitando essas pessoas poderosamente em nome de Jesus. Pai, vá à frente dos meus irmãos, guardando eles,
livrando, protegendo. Senhor, eu declaro a tua proteção sobre cada vida, cada família aqui representada nessa noite. Senhor, guarda a cidade de Barretos, cobre esta cidade com teu precioso sangue. Senhor, as autoridades dessa cidade, dê a elas sabedoria, graça, ó Deus, para conduzir essa cidade nesse tempo, ó Deus, que estamos vivendo. Nós repreendemos toda enfermidade, oramos por cada hospital, cada UTI dessa cidade, cada leito, que ele seja visitado pelo Senhor, que haja cura em nome de Jesus Cristo, Pai. Liberamos cura, liberamos, ó Deus, cura sobre os hospitais dessa cidade, em nome do Senhor Jesus. E você diz amém. Aleluia.